Covid-19 mudou tudo e em todas as áreas. Entre os setores mais impactados da vida brasileira estão a cultura e o entretenimento. No campo da música, por exemplo, informações dão conta de que mais de 8.000 shows e apresentações foram cancelados ou adiados em 21 estados brasileiros. Como se reinventar para sobreviver à crise? No programa de hoje, eu converso com China, artista da cena musical pernambucana e brasileira. China, obrigada. Muito obrigada por você ter aceito o convite do Opinião Pernambuco. Só antes de eu te fazer a primeira pergunta, queria dizer que esses dados que eu estou trazendo, desses 8.000 shows cancelados ou adiados, são da DataSim, uma instituição de pesquisa e organização de dados sobre o cenário musical brasileiro, uma instituição de São Paulo. Me diga o que a pandemia fez com a sua carreira, de que forma você foi afetado e como é que você está se reinventando. Olha, Estela, vou te falar que eu estava com a agenda maravilhosa em fevereiro em diante. O ano parecia ser muito bom. Eu estava com o disco lançado, a gente estava fazendo turnê do disco, fora os shows do Del Rey, fora os trabalhos em televisão. E aquilo começou a cair numa cascata. Cada dia alguém estava ligando para cancelar um show, cancelar um show, cancelar um show. Então, nesse primeiro mês, do mês de março em diante, né, esse primeiro mês, foi um baque. Tá, e agora? O que é que a gente faz, né? E aí você começa a pesquisar e ler sobre tudo. Você começa a entender que esse cenário mundial para as artes realmente vai ser muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas começam a pensar em alternativas, né? E começaram a se criar várias alternativas. Primeiro, essa coisa da live, que bombou absurdamente. O Brasil é o país que mais bombou em lives no mundo. Eu fiz 2 lives. Vou ser bem sincero, não é um formato que eu gosto, porque eu gosto do calor do palco, eu gosto dessa troca de energia, da gente se olhar no olho, sentir, sabe? Mas foram experiências interessantes de fazer, porque eu acho que é um momento que a gente precisa realmente procurar novos caminhos, sabe? Eu acho que a arte historicamente, ela sempre se reinventa, independente das ajudas que vêm externas. A arte consegue, os artistas têm esse poder de se reinventar, sabe? Então, eu acho que a gente está buscando caminhos. E tenho lido muito sobre o setor cultural, sabe? Tenho lido muito mesmo para achar alternativas que sejam viáveis para a gente conseguir, pelo menos com dignidade, cumprir nossos trabalhos, pagar as pessoas que precisam ser pagas por isso, sabe? Eu acho que não pode morrer. Você percebe que na pandemia, apesar do setor artístico ter sido muito afetado na parte dos shows, nunca foi tão grande a escuta de música na internet, os streams, as plataformas de vídeo. Então você vê que no meio da pandemia, nesse primeiro momento, quem salvou a sanidade do povo foi a arte. E como é que você está se reinventando do ponto de vista financeiro? Assim, o que é que dá para fazer no meio da pandemia com música para pagar as contas? Bom, falando da música independente, que é da onde eu venho há bastante tempo, a gente já meio que se reinventava no sentido de não é só o show que vai sustentar. Então a gente tem uma lojinha forte, sabe? A coisa de fazer muitos vídeos na internet, fazer esse tipo de divulgação. O artista independente, ele virou uma espécie é como se fosse a própria gravadora. Você não tem mais aquele tamanho de gravadora, mas você consegue, com uma equipe muito reduzida, fazer bastante coisa. E na pandemia, isso foi para um nível muito maior. Sabe? A gente precisa se colocar mais, fazer mais as coisas. Num primeiro momento, para mim foi mais ou menos suave para pensar, porque eu tinha um dinheirinho guardado. Eu vinha guardando dinheiro, eu não sou uma pessoa que gasta muito dinheiro, eu tenho uma vida muito simples. Então eu tinha um dinheirinho guardado para me sustentar nesse início. Não só me sustentar, como também ajudar a minha equipe. Então eu consegui distribuir um pouquinho de dinheiro para todo mundo também. Tinham alguns cachês atrasados que caíram depois, que foi bom, porque deu uma sobrevida. Daí eu comecei a pensar o que é que eu poderia inventar para fazer. Então comecei a fazer o Ócio Criativo, que é um projeto que eu tenho no YouTube, fazendo versões de músicas que eu gosto de outras pessoas. Aquilo dá visualização mensal, de certa forma remunera também. Claro que é uma remuneração muito pequena, mas remunera, é uma forma de entrar dinheiro. Tenho explorado muito a minha lojinha.
fazendo bastante promoções na minha lojinha. E o que é mais legal, que o público tem noção do quanto está difícil para o artista independente, que eles estão indo na lojinha comprar, sabe? Eles estão dando essa força. As lives que eu fiz, ela tinha o QR Code para ajuda também. Eu fiz uma live para uma marca de tênis que tinha esse QR Code para ajudar a equipe. Então, a equipe já ganhou um dinheiro com isso. Consequentemente, veio a proposta do Multishow de eu fazer o podcast com eles, o Sobe o Som. O podcast é uma coisa assim, faz anos que eu faço, vou deixar para fazer depois, tem tanta coisa para fazer. E caiu no meu colo essa coisa do podcast, gravar todo remoto e tal. E como eu tenho um estúdio em casa, isso me facilita, sabe? É engraçado, assim, minha mãe passou a vida inteira reclamando que eu gastava dinheiro em equipamento. Hoje esses equipamentos estão me salvando. Porque como eu tenho um estúdio aqui, eu estou conseguindo fazer muitos trabalhos remotos. Então é assim que eu tenho me virado. Tem muita gente fazendo o sistema drive-in. O cinema está fazendo, né? Aqui em Recife tem um. Tem gente de circo fazendo. Tem gente de música fazendo. Você me disse há pouco, enquanto a gente conversava assim informalmente, que você é um bicho do palco e que você não se vê fazendo show para carro. É uma experiência que você não pretende botar no currículo? Olha, é uma experiência que eu realmente relutarei o máximo possível para não fazer. Primeiro, porque a gente está enfrentando uma pandemia que tem 100 mil mortos, sabe? Então, como é que você vai aglomerar a gente? Porque isso tem uma estrutura. É muita gente trabalhando para fazer um show, sabe? E os carros e tudo. Eu sei que tem todos os cuidados e tal, mas ainda assim é um risco, sabe? Eu acho que é um momento da gente parar um pouco para pensar nessas 100 mil vidas perdidas, sabe? Não é hora só da gente pensar como a gente vai ganhar o próximo dinheiro. É uma coisa que vai muito além. E isso me toca muito. Eu não sei se eu conseguiria subir no palco e dar toda a alegria que eu tenho no palco sabendo desses dados, sabe? Sabendo que pessoas que estão ali podem ser infectadas ou infectar outras pessoas. Então, o primeiro ponto já bate nesse. O segundo, que realmente é o que eu te falei, eu gosto do sorriso, eu gosto da pessoa gritando do outro lado no show, sabe? Derramando suor, se divertindo, essa troca de energia que é o grande lance. Eu não sei se eu ia aguentar ser aplaudido com buzinas, entendeu? Eu acho que isso ia ser muito forte pelo caráter. Então, eu acho que é um momento que a gente tem que pensar em todas essas coisas, sabe? Tipo, não dá simplesmente para apagar que tem 100 mil pessoas que morreram e vamos aí fazer show porque o mercado precisa. A gente já vai ter um país quebrado. Isso é um fato. Isso é um fato, sabe? Agora a gente precisa cuidar das vidas e não da economia. Vai ser difícil, vai ser difícil. Vai ser difícil para todo mundo, mas a gente tem que tentar esse esforço. Os músicos da minha banda não querem se juntar para tocar. Apesar de estar todo mundo precisando de dinheiro, não querem se juntar, porque sabem do risco grande que é isso. O Del Rey, por exemplo, que todo mundo pede live, a gente não vai se juntar, porque a gente bota em risco muita gente na hora que a gente se junta para fazer uma live, sabe? E até porque a graça do Del Rey é o show, é aquela coisa que acontece ali, sabe? Então, esse primeiro desejo de se sentir tá bem com o seu ego porque ele está trabalhando e tal, mas olha as circunstâncias que tem no país nesse momento para a gente fazer esse tipo de trabalho, sabe? Eu acho temeroso, eu acho que a gente tem que ir arrumando outras formas. Quando os artistas começarem a voltar ao trabalho mais próximo do que foi, de uma forma mais próxima do que foi no momento da interrupção, de qualquer forma não será da mesma maneira, penso eu, que essa coisa toda vai impactar o mercado da arte, vai impactar, obviamente, também o mercado da música. Como é que você acha que esse mercado vai voltar no pós-pandemia? Você consegue vislumbrar alguma coisa? Eu acho que a gente vai voltar com cachês mais baixos, tanto para os artistas quanto para os profissionais. As próprias casas de show vão sofrer, porque às vezes você que é uma pessoa que conhece bastante de teatro, você sabe que às vezes uma casa cheia não paga conta. Imagina uma casa que você vai ter metade do público, sabe? Então vai ficar muito difícil de pagar essa conta, mas todo mundo vai ter que se adequar se quiser voltar a tocar. Essa coisa de cachês astronômicos e gigantes, isso a gente vai ter que descer, sabe? Mas ao mesmo tempo uma coisa que me entristece muito
é a gente ter, por exemplo, a Lei Aldir Blanc aprovada, mas ela ainda não chegou para os artistas, sabe? É uma lei muito complicada de você conseguir um teto. O próprio auxílio emergencial é de uma dificuldade absurda para você conseguir. Então, tipo, seria muito interessante a gente ter o governo junto da classe artística, do mesmo jeito que o governo está chegando junto em outras áreas de trabalho. Sabe? É muito importante, ainda mais no nosso estado, que é um estado que respira cultura, que essa cultura movimenta o turismo, movimenta tudo. Seria muito importante a gente ter o governo junto com a gente agora, sabe? A gente criou um grupo de artistas pernambucanos que chama Acorde. Tem artistas de todos os segmentos que você imaginar, da galera do maracatu até artistas que rodam nacionalmente. E a gente juntou esse grupo para tentar achar alternativas, sabe? Porque já que a gente não está tendo esse auxílio, a gente precisa dar outro jeito. Então é um grupo de troca de ideias, também de cobrança aos órgãos responsáveis, para que as coisas sejam mais transparentes, para que esse dinheiro chegue nos artistas. Porque realmente é muito difícil. Eu falei toda essa coisa do drive-in e tal, não sei o quê, mas eu sou um artista que consigo me dar o luxo de escolher, mesmo dentro da pandemia, onde eu quero tocar e onde eu não quero. Porque eu vivo no mato, moro num sítio, gasto menos dinheiro e tal, juntei um dinheirinho, atuo em diversas áreas de trabalho, mas imagina o cara que só vive da música. Realmente é muito complicado para esse cara, sabe? Então a gente precisava realmente, nesse momento, que o Estado também cuide da classe cultural. Esse documento do acorde que vocês lançaram, foi um documento dirigido só aos órgãos de cultura do governo estadual ou ele tem um apelo nacional? Primeiramente, essa carta que a gente fez foi destinada ao governador de Pernambuco, mas claro que ela se aplica a nível federal, sabe? Uhum. Em todo o estado brasileiro. Isso com toda certeza, porque a gente está vendo uma falta de cuidado absurdo com a cultura, desde a esfera federal até a esfera estadual. Então, essa carta é um grito dos artistas, sabe? É tipo, por favor, como é que a gente pode trabalhar junto para que todo mundo consiga respirar no meio disso, sabe? Porque a gente sabe que tem a coisa da Covid e afeta a respiração, a arte também está sendo asfixiada, sabe? A gente está sendo muito asfixiado. E me parece que isso acaba parecendo um projeto de governo. Eu vi que teve uma reunião do governador Paulo Câmara com os produtores culturais de Recife, os grandes produtores culturais, né? Entre eles o deputado Felipe Carreiras, entre outros. Tá, mas e a classe artística? A gente quer ser ouvido, a gente quer falar, a gente tem um monte de proposta interessante, sabe, para colocar em pauta. Não é só um grupo que está gritando para reclamar, é um grupo que está trazendo ideias para jogar junto, sabe? A gente não quer tá longe do governo, pelo contrário, a gente quer trazer o governo para perto, mostrar para ele que a cultura da gente é muito rica, sabe? Eu tenho essa vantagem de conseguir rodar o país inteiro. Cara, é impressionante como as pessoas valorizam a cultura pernambucana. E isso precisa ser valorizado dentro do nosso estado. E tem diversas ações para isso acontecer, sabe? Vamos fazer um intervalo curtinho, a gente volta daqui a pouco para continuar essa conversa e para continuar falando aí dessa mobilização de vocês junto ao governo estadual e ao governo federal para providências necessárias aí à sobrevivência do mercado musical. O intervalo é curto, a gente volta já. Estamos de volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa são os impactos da pandemia no mercado musical pernambucano e brasileiro. Eu converso com China, artista dessa cena musical, tanto de Pernambuco como do Brasil. Lembrar para você que o Opinião Pernambuco também é veiculado pela Rádio Universitária FM e pela Rádio Universitária Paulo Freire AM. China, a gente terminou o bloco anterior você falando aí do movimento que foi criado por músicos, por produtores, por técnicos da área, reivindicando aí providências do governo para o enfrentamento aí dessa crise.
Eu queria saber o que é que vocês reivindicam nesse documento, num plano mais emergencial e também para médio e longo prazos. O que é que vocês estão pedindo lá? E se o governo já se pronunciou em relação às reivindicações de vocês? Até agora, até onde eu sei, o governador não se pronunciou. A gente queria tentar, inclusive, ter uma conversa com ele online e tal, levar um grupo, né, para isso. Mas até agora não houve sequer nenhuma resposta do governador. E o que a gente reivindica é, uma celeridade no processo da Lei Aldir Blanc. A gente quer entender como o governo de Pernambuco vai distribuir esse recurso, sabe? Isso é uma coisa muito importante, que isso já devia estar muito claro para todos. Já devia ter um plano do governo, um plano emergencial para a cultura. Acho que o próprio Estado já poderia ter criado esse plano. Ok, não o fez, esperou esse recurso federal que só saiu agora. A gente está falando de 5 meses com artistas, produtores e profissionais da área numa penúria absurda. Só saiu agora esse auxílio. E a gente não sabe qual é o plano do governo, de como isso vai ser distribuído. Então, isso é uma coisa que a gente precisa muito saber. Tinha a questão dos pagamentos que estavam atrasados, que é um clássico de sempre, né? Os pagamentos da Carnaval, que sempre atrasam e tal. Isso é uma coisa que a gente quer muito discutir para que isso não ocorra mais, porque a gente acha que isso é uma falta de respeito absurdo com a cultura pernambucana, com os artistas que fazem a cultura pernambucana. A gente não consegue entender o porquê e nunca teve respostas nesse sentido, porque o atraso dessas coisas. A gente também quer uma celeridade maior no Funcultura, que isso seja feito de uma forma fácil. O Funcultura, para você ter ideia, até hoje você precisa ir na Fundarp e levar para pelada. A gente está no meio de uma pandemia. Como é que esse sistema já não é digital há bastante tempo? Sabe? Então, tem várias ideias para como tornar esse sistema digital e de fácil acesso para todo mundo. E a gente vem conversando bastante para ter ideias junto ao governo de como a gente consegue trabalhar junto. Como é que a gente pode fazer coisas interessantes juntos, que valorize a cultura local, porque a gente tem percebido, porque não adianta o prefeito ou o governador falar 90% dos artistas do carnaval são pernambucanos. Cara, de que é que adianta se quase não tem ninguém desses artistas pernambucanos tocando em palcos importantes do carnaval? Se esses artistas pernambucanos não estão recebendo o mesmo cachê que bandas de fora estão recebendo, que é uma quantia muito alta e a gente sabe. Como é a distribuição disso? Ao mesmo tempo, esse ano, vários shows foram impedidos pela polícia, inclusive o meu. A polícia entrou no palco, invadiu o palco do show que eu estava fazendo, na Várzea, para terminar o show, dizendo que o show tinha que acabar. E ponto. E a gente não tem nenhuma resposta de volta disso, ficar completamente desamparado. Sabe? Eu perguntei no Twitter, no mesmo dia que isso aconteceu, eu disse, cara, eu não sabia que era a polícia que estava determinando o início e encerramento dos shows. Sabe? E ninguém do governo, de prefeitura, em nenhum lugar se pronunciou. E isso aconteceu com diversos outros artistas. Aconteceu com Devotos, aconteceu com uma banda chamada Janete Saiu para Beber. Sabe? Então, é esse tipo de coisa que a gente tem que conversar. E essas resoluções só vão acontecer conversando. Enquanto a gente tiver essa postura do governo do estado de não ouvir os artistas, isso é muito ruim para todos. Para o próprio governo, inclusive. Sabe? Eu sempre brinco falando que as pessoas que vão de fora para ver o carnaval pernambucano, elas vão de fora não é para ver o Jota Quest, não é para ver Pete. Essa galera eles já vem em qualquer lugar, porque eles já estão aqui no eixo Rio-São Paulo, sabe? Quem vai para o Carnaval de Recife é porque quer ver o maracatu, quer ir para Olinda, quer ver frevo, quer ver esse tipo de coisa. E isso fortalece a cultura, sabe? Em outros países a cultura é valorizada de uma forma extrema. Aquilo é uma grandeza absurda para um país, sabe, para um estado ter aquela cultura tão rica. Eu rodo o mundo inteiro fazendo shows e participando de congressos e tal. E é impressionante como as pessoas valorizam a cultura do seu próprio lugar e muito a cultura brasileira. Então, a gente que tem um dos estados com a maior efervescência cultural, é muito estranho que essa cultura seja deixada de lado. Né? É muito estranho que sequer haja diálogo, sabe? China, eu estava acompanhando uma entrevista sua e separei aqui uma frase que você disse durante a entrevista e eu queria repercutir isso com você aqui, agora.
Você diz o seguinte, eu não sei, não lembro de quando é a entrevista, se você lembrar, você pode até situá-la aí no tempo. Você diz, hoje eu me vejo como um guerrilheiro da arte. Essa frase nunca me pareceu assim tão oportuna, né? Eu não sei de quando é a entrevista, mas se você pegar essa frase e jogá-la nesse momento nosso, na nossa contemporaneidade, ela parece talhada para esse momento. E eu queria que você falasse sobre esse sentimento de ser um guerrilheiro da arte. Eu acho que isso é um sentimento não só meu, mas todo mundo que pratica arte no Brasil de hoje, sabe? Desde 2014, a arte vem sendo perseguida em território nacional, ou por grupos religiosos, ou por conservadores, ou, sabe? Que são pessoas, inclusive, que estão usufruindo da arte durante a pandemia agora, porque é só o que resta para todos. Isso é a cultura de cinema, de música e tal. Eu acho que a arte vem sendo perseguida nesse tempo que eu te falei. A arte no Brasil nunca teve o valor que ela mereceu e que devia ter destaque. Afinal de contas, a gente é conhecido no mundo inteiro por causa da nossa cultura. Então, essa valorização tem que ser dentro de casa. A gente só muda o mundo inteiro e a gente só fala para o mundo inteiro quando a gente está com a casa arrumada, quando a gente consegue falar para dentro da nossa própria casa. Então, por exemplo, você tem que pedir quase pelo amor de Deus para estar dentro do edital de festa junina, de carnaval, do que for, dentro do seu próprio estado. E olha que eu tenho uma vantagem, eu sou um artista que consigo circular nacionalmente, mundialmente. Mas e o mestre do maracatu? É nesse cara que eu penso. Esse cara é guerrilheiro da arte, muito mais que eu, sabe? É um cara que passa um ano inteiro preparando o brinquedo de carnaval, o brinquedo de São João, sabe? Para ser tratado de qualquer forma, para não ter o devido respeito. Isso seria o primeiro plano. Eu lembro que quando o Mangue Beat estourou, que obviamente todo mundo sabe que isso não teve nenhuma ajuda do Estado, o Estado depois correu atrás do Mangue Beat para tentar chegar junto, e uma das primeiras atitudes era botar um caboclo de lança na porta do aeroporto. Pô, bicho, desculpa, isso é coisa que se faça, entendeu? Isso já era pra gente, se a gente fosse inteligente na forma de administrar a cultura, já teriam vans saindo toda semana do aeroporto direto para Nazaré da Mata, para Ciranda de Lia, sabe? Um esquema de turismo muito forte agregado à cultura, coisa que não existe, coisa que a gente sabe que não existe. Se você quer conhecer a cultura da gente, você precisa ir nos guetos e buscar isso, porque de auxílio do governo não tem nenhum. Eu cheguei para tocar no carnaval e todas as propagandas que tinham dentro do aeroporto era de um evento privado. Nada falava sobre o carnaval. Nada. Não tinha nenhuma propaganda do governo do estado falando sobre o carnaval. Eram de eventos privados, sabe? Então, o cara que chega em Recife a primeira vez achando que vai ligar o rádio e ouvir Alceu Valença, ou achando que vai descer do aeroporto e já vai encontrar essa diversidade, ele não vai, ele vai ter que caçar. E isso é muito estranho. E aí, da nossa parte, a gente tem que ficar nessa guerrilha. Com papel, com microfone, falando, dizendo as coisas. Sabe? Eu deixei de tocar no Carnaval Pernambucano durante 4 ou 5 anos, exatamente por causa dessa estrutura do pagamento de cachês. Eu me sentia muito desprestigiado. Porque você prepara um show, você organiza um espetáculo. Você não atrasa, você não sobe no palco de qualquer jeito. Você faz aquilo ser a coisa mais brilhante. Para depois ficar tipo meses e meses discutindo quando você vai receber pelo seu trabalho, que foi executado com sucesso, sabe? É muito triste. Então, sim, a gente trabalha com a guerrilha. Ainda mais nesses tempos que a gente está vivendo. E você percebe assim o quanto a arte é valorosa. Estamos no meio de uma pandemia, todo mundo teve que correr para assistir filme, para ouvir música, para se alimentar de arte de alguma forma, que foi a única coisa que deu uma certa sanidade para a gente. Ou seja, será que a cultura realmente não é tão importante assim como as pessoas acham? Eu tenho 1 minuto para fechar o programa e você vai me dizer se é aqui a frase que eu vou trazer, se é título de um show seu, e que também me chamou muita atenção pela oportunidade. E aí você vai me dizer de quando foi, no caso de ser um show, Manual de Sobrevivência para os Dias Mortos. Esse é o meu disco mais recente, e também é o nome do show.
foi exatamente nesse momento de mudar para o mato, de se entender assim, qual seria um manual. Eu li uma frase muito boa que um cara falava que viver é um luxo. Esse bicho, se viver é um luxo, sobreviver, então eu não sei nem o que é. Já é um artigo de ouro, escassíssimo no mercado. E daí veio a ideia do disco. Como é que a gente passa desses dias mortos? Desses dias onde a cultura é maltratada, onde o povo está sendo maltratado, onde a gente tem um momento no mundo que as pessoas estão olhando só para o próprio umbigo, esquecendo de olhar para o coletivo, esquecendo que a força do coletivo é muito maior. Então, como é que a gente consegue atravessar esses dias mortos? No meu caso, foi cantando e compondo essas canções. A gente precisa ter fé e tranquilidade agora. Assim. É um momento de ficar com a cabeça bem tranquila mesmo, sabe? Eu acho que é esse momento da gente respirar, botar as ideias no lugar, entendeu? Tem aquele ditado, né, que quem morre primeiro no naufrágio é quem ficou nervoso, mesmo sabendo nadar. Então, é a hora de a gente, todo mundo, parar um pouco e respirar um pouco, entender isso que está acontecendo. Não dá para prever futuro agora, a gente vai vivendo semana a semana para manter a nossa sanidade e procurando caminhos, porque a gente sempre vai encontrar caminho. O ser humano tem essa capacidade absurda de sempre achar caminhos, sabe? Então, é um tempo, sim, é um tempo difícil, mas é um tempo importante também para a gente se ressignificar como ser humano. Obrigada mais uma vez. Tudo de bom para você. Boas composições, bons momentos aí na sua granja. E assim que der, chegue logo. Se Deus quiser, pode ter certeza que estarei aí logo, logo. Um beijo, obrigado pelo papo, adorei, Estela. Beijo. Obrigada. Tchau.